Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao CIMER 2019, Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva, em sua 27ª edição, tendo como tema central uma nova era para a engenharia da mobilidade no Brasil. Este evento é uma realização da AEA, Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, que neste ano comemora 35 anos de intenso trabalho e dedicação, mantendo a sua missão, que é fomentar e preservar o conhecimento através de eventos técnicos, cursos e publicações que desenvolvam uma consciência crítica nos profissionais ligados à mobilidade. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a parceria de todos os apoiadores responsáveis por mais uma edição do CIMER, além das instituições de ensino, entidades de classe e federação internacional, com uma visita, que apoiam este simpósio institucionalmente. Nosso especial agradecimento aos palestrantes que aceitaram o convite da AEA e a todos vocês aqui presentes. Antes de iniciarmos, um aviso importante para a comunidade de todos: a solicitação da gentileza e deixe o seu celular no modo vibra-call. Bom, temos o prazer de convidar agora as autoridades que irão compor a mesa diretora desta sessão solene de abertura do CIMER. Convido primeiramente o presidente da AEA, senhor Flávio Sakai, acompanhado dos senhores Antônio Megali, presidente do CIMEA 2019, diretor de assuntos governamentais da Volkswagen, e do excelentíssimo senhor Caio Megali, secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia. Convidamos também a senhora Patrícia L. da Silva, secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, senhor José Antônio Silvério, coordenador geral de otimização e controle de processos do SEMP, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, representando o senhor secretário de Empreendedorismo e Inovação, Paulo Alvim. Convidamos o senhor Henry Joseph Júnior, diretor técnico da Anfávia, representando o senhor Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia e Sinfávia. Senhor Gabo Deac, diretor de tecnologia do Sindpeças, representando o senhor Dan Yosp, presidente do Sindpeças, e o senhor Maurício Laborati, coordenador do CIMER. Bom, nesse momento gostaria de solicitar a todos que fiquem em posição para a execução do hino nacional brasileiro. Cruzeiro resplandece.
deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e a luz do céu profundo, fogo cujas obras inflorou da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais da vida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com a salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lava-luto sentas estrelado, bendito o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem dele que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, os filhos desses soles foram gente, pátria amada, Brasil. Bom, imediatamente passamos a palavra ao presidente da AEA, senhor Flávio Sakai, para a saudação a todos. Excelentíssimo senhor Caio Megali, secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. Excelentíssima senhora Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor José Antônio Silvério, coordenador geral de Otimização e Controle de Processos do CENP, MCTIC. Antônio Megali, presidente de honra do CIMEA 2019 e diretor de Assuntos Governamentais da Volkswagen. Henry Joseph Júnior, representando o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes. Gabor Deac, conselheiro do Sindipeças. Maurício Lavorati, coordenador da comissão organizadora deste CIMEA. Registro aqui a presença de Ricardo Gugsberg, presidente da BVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Demais autoridades presentes, convidados, representantes da imprensa, senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à 27ª edição do Simpósio Internacional da Engenharia Automotiva. É com muita honra que recebemos para essa solenidade de abertura do CIMEA, que esse ano traz o tema Uma Nova Era para a Engenharia da Mobilidade no Brasil. Com dois painéis intitulados Inovações em Mobilidade e Organização do Futuro, e o outro painel, Novo Regime Automotivo Brasileiro, as soluções para a engenharia nacional, que certamente vão de encontro aos objetivos estratégicos da Rota 2030, nova política industrial brasileira do setor automotivo, que começa a se solidificar por meio dos programas e projetos prioritários, os PPPs, que são vitais para que o país se consolide como importante polo produtivo. Logo, essas PPPs serão também complementadas por um importante programa de investimento em P&D através das indústrias da área automotiva que se inscreverão para a Rota 2030. Essa edição do CIMEA é coordenada pelo Maurício Lavorati, da Robert Bosch, e pelo Anderson Suzuki. E ela é sustentada por dois pilares. O pilar de tendências, combinando a parte de digitalização, urbanização, inovações, mostrando os cenários disruptivos que temos, e a Rota 2030, né, que entra em fase então de implementação. Assim, peço a vocês uma salva de palmas ao Maurício e ao Anderson pela orquestração deste belo evento. Bom, como se diz no mercado,
Atualmente, o discurso do usuário de mobilidade ele tem mudado um pouco de rotações por minuto de RPM para experiências por minuto, né? EPM. Eu já ouvi falar muitas vezes, inclusive na empresa que eu trabalho, mas todo mundo no mercado fala isso. E de fato, hoje a gente vive um novo momento para a engenharia da mobilidade. Por isso que o nosso foco hoje nesse evento, ele trata desse novo momento. Nós temos um momento em que temos uma diversificação de tecnologias, diversificação de meios de transporte, diversificação de serviços e uma matriz energética também bastante diferente de vários outros países. Assim, permeando os pilares do CIMEA, teremos 54 papers nas sessões técnicas produzidas por engenheiros automotivos e acadêmicos brasileiros e estrangeiros. Porque a solução para os nossos desafios não está nas grandes corporações, também não está no governo, tampouco nas pequenas empresas e instituições de ensino e pesquisa. Cada uma dessas partes, cada um deles tem uma pequena parte da solução. A solução está na integração de todos. Sempre digo que temos o compromisso da busca incessante da competitividade, e isso não vai acontecer sem conhecimento, competência, inovação e coragem. Então não se inibam, senhores, explorem o evento. O CIMEA 2019 está repleto de inovações, desenvolvimentos e cases que podem ajudar a mobilidade das pessoas e prover uma contribuição inestimável à sociedade. Gostaria de destacar os 35 anos da EA, novamente. Eu até vou ajustar um pouco aqui o meu discurso, porque eu descobri que o nosso amigo Silvério tem uma historinha para contar sobre os 35 anos, então eu vou pular essa parte aqui e vou pedir uma salva de palmas aos mais de 100 engenheiros automotivos que fundaram a nossa associação, alguns deles aqui nesse auditório. E encerro as minhas palavras com votos de agradecimento à super equipe, ao grande staff da AEA, que não mediu nenhum esforço para a organização desse belo evento. Desejo a todos, né, um ótimo aproveitamento do CIMEA 2019. Muito obrigado. Quero pedir a gentileza para que permaneça aqui ao palco Flávio Sakai. Nós, nesse momento, faremos uma homenagem especial ao senhor João Carlos Salamani, que faleceu em maio deste ano. Ele foi doutor em Engenharia Mecatrônica e mestre em Engenharia Naval e Oceânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Mauá de Tecnologia, pós-graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em motores de combustão pela Escola de Engenharia Mauá. Durante sua vida, foi coordenador de diversas disciplinas acadêmicas voltadas ao setor automotivo. Também exerceu função técnica e executiva na Volkswagen no Brasil, Mali Metal Leve, Motores Perkins, Maxion Motores, KHS, Caterpillar, Timken, além de atuação em diversos países, como França, Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Holanda, Argentina, Espanha, Japão e Suíça. Na AEA, atuou durante muitas edições como avaliador de trabalhos técnicos e presidente de sessões técnicas deste nosso ilustre evento. Chamamos ao palco para receber esta homenagem a senhora Liamara Salamani. Bom dia a todos. Assim que eu cheguei, eu falei a alguns amigos que eu via o João aqui, que era o mundo dele, e que este mundo acadêmico de engenharia nutria o João de muita felicidade. Toda vez que ele chegava de um congresso, ele chegava energizado. E esse percurso
pessoal dele foi inundado por um profissionalismo ímpar. E se eu posso semear para vocês uma ideia, é que fiquem com os ganhos do caminho, porque o João foi muito feliz nesse caminho de engenharia. Muito obrigada. Nosso agradecimento à senhora Liamara e ao Flávio Sakai nesta homenagem. Bom, convidamos agora para seu pronunciamento o senhor Gabor Deak, formado em Engenharia Mecânica pela Poli-USP, ocupou cargos de liderança nas empresas Delphi e Osp Maxion, é diretor de tecnologia do Cinepeças. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de participar desse evento importante, representando o Cinepeças, o seu presidente que não está presente, Dan e Osp. Gostaria de cumprimentar o Caio Megali e a Patrícia Ellen, e em nome deles todos os representantes do governo, o Antônio Megali e o Sakai, em nome dos engenheiros da AEA propriamente dita. E gostaria de comentar alguma coisa com vocês que acho que para mim é a essência do que está acontecendo. No ano passado eu completei 45 anos de formado em engenharia e o tempo todo atuei na indústria automotiva, em autopeças, coisas desse tipo. E fico pensando em que época nós estamos. E quando eu somo isso, eu chego à conclusão de que, na verdade, todos nós que somos engenheiros estamos nessa profissão porque gostamos do desafio. Como é que eu vou fazer alguma coisa acontecer? Seja eficiência energética, compatibilidade com o meio ambiente, seja competitividade no mercado internacional, etc. E não me recordo em nenhum momento da minha vida em que nós tenhamos passado por uma oportunidade e um desafio tão grande quanto o que atravessamos agora. Se a gente fizer um balanço, primeiro nós temos um desafio de competitividade internacional na medida que estamos firmando acordos internacionais extremamente importantes com a Europa, um dos grandes mercados, extremamente competitivo e desafiador para nós, e outras oportunidades que estão se abrindo para nós em termos de mercados internacionais. E que tem, obviamente, os dois lados, tanto a oportunidade de exportação para nós, como também o risco da concorrência internacional vir aqui incomodar a gente. O segundo é uma visão de redução de tarifas, que o Cinepeças continua pregando que precisa ser horizontal para toda a cadeia propriamente dita, todas as soluções devem ser horizontais, mas que é muito bem-vinda porque se as coisas chegam mais baratas, quem sabe nós aprendemos a ser mais competitivos também. E temos as coisas melhores ainda, como o Rota 2030, os programas e projetos prioritários e tantas outras oportunidades que permitem que a gente faça frente àquilo que vem de dificuldade pela frente, os desafios. Os veículos compartilhados, conectados, autônomos e eletrificados. Tudo isso gera um ambiente em que a engenharia, as soluções técnicas, as soluções econômicas fazem parte do nosso desafio. Temos algum apoio e temos alguns recursos para desenvolver isso. Temos um baita desafio de continuarmos sendo a oitava economia mundial, um dos mercados mais importantes em termos automotivos, e manter uma presença e uma participação significativa. Então é com muito orgulho que eu vejo que vocês vão debater, como bons engenheiros, quais são as soluções técnicas, comerciais, tributárias, para que a gente continue sendo representativo nesse mercado crescente, tendo um papel importante e prestigiando o que nós temos em tecnologia nacional, como, por exemplo, etanol, biocombustíveis, e mesclando isso com aquilo que nós temos de tecnologia internacional para tirar o melhor proveito para esse grande país como todos nós. Então, muito obrigado, agradeço a oportunidade e um bom simpósio a todos. Anunciamos agora para o seu pronunciamento, ele que é engenheiro químico e bacharel em química, trabalhou mais de 30 anos na Volkswagen e atualmente é diretor técnico da Anfávia, o senhor Henry José Júnior. Bem, bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente o Flávio Sakai, presidente da AEA, o senhor Caio Megali, secretário de Desenvolvimento de Indústria e Comércio do Ministério da Economia, a senhora Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento do Estado de São Paulo,
João Antônio Silvério, coordenador-geral de Otimização e Controle de Processos do Ministério da Ciência e Tecnologia, o senhor Antônio Megali, presidente do CIMEA e diretor da Volkswagen, o senhor Maurício Laborati, coordenador do CIMEA, o senhor Gabriel de Arc, consultor do Sinipesa, representando o presidente da IOSP nesse evento. É para mim um grande orgulho estar presente novamente no CIMEA. Eu acredito que eu participei de todos os 27 CIMEAs que já aconteceram. Eu sou um daqueles que assinaram a ata de fundação da AEA. Então, para mim é um orgulho muito grande sempre participar das atividades da AEA, entidade a qual eu já presidi, já participei do conselho, eu sou membro do conselho, fui presidente do conselho. Então, é um grande orgulho estar aqui presente. Sem dúvida, o evento, até pelo título que foi dado ao evento esse ano, ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos realmente passando, como foi mencionado pelo Gabo. Eu acho que a indústria automobilística mundial está passando por um momento de grande desafio e a indústria automobilística brasileira tem um desafio em dobro. Tem esse desafio tanto pelas questões de mercado, como pelas questões da mobilidade, das novas tecnologias, da compatibilização disso com as nossas capacidades, com os nossos conhecimentos, com as nossas matrizes energéticas, com aquilo que está sendo previsto, que vai ser colocado nos veículos nos próximos anos. Vamos esquecer as questões de segurança veicular, todo o roadmap de segurança que já está traçado até 2032. Sem dúvida, muita tecnologia está entrando nos veículos e isso, para poder acontecer, para poder funcionar, para poder estar no mercado, vai depender de vocês que estão aqui presentes hoje. Eu acho que a classe de engenharia automotiva brasileira está passando por um momento muito crítico. Esse momento é um momento onde as oportunidades realmente estão aparecendo, investimentos vão ser feitos, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que eu acredito até que está sendo mencionado pelo secretário. O momento que nós estamos passando é um momento onde o conhecimento vai ser colocado à prova. E esse conhecimento vai ter que sair dessa classe da engenharia, de vocês e das empresas que estão por trás de vocês. Então, para mim, é um grande orgulho realmente estar presente aqui. Acho que o evento ele é um evento que deve marcar na nossa cabeça no futuro. Nós vamos estar recordando desse evento. E eu desejo parabenizar os organizadores pela oportunidade que estão fazendo esse evento e parabenizar vocês e desejar a todos um excelente CIMEA. Obrigado. Convido agora para seu pronunciamento, ele que é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor de Assuntos Governamentais da Volkswagen desde 2008 e foi presidente da Anfávia, senhor Antônio Megali, presidente do CIMEA. Bom dia a todos. É um grande prazer, uma satisfação estar aqui participando desse 27º CIMEA, na condição de presidente. Eu gostaria de primeiro cumprimentar nosso anfitrião, o Flávio Sakai. Né? Obrigado, Flávio, pelo convite. Um prazer estar aqui, parabéns pela sua gestão. Gostaria de cumprimentar o secretário Caio Megali, do Ministério da Economia, a secretária de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, o Maurício Laborati, organizador do CIMEA, meu amigo Silvério. Prazer te ver, Silvério. Sempre muito interessante, muito científico. O Henry Joseph da Anfávia, Gabor, demais membros. É um prazer estar aqui vendo tantos engenheiros, empresas, pessoal da academia, jornalistas, todo mundo ligado ao setor automotivo. Acho que esse evento é muito interessante. E para mim, essa grande satisfação de estar participando dessa abertura, desse evento que eu considero o mais importante da engenharia automotiva nacional. Como todos sabem, já foi dito aqui, estamos vivendo talvez na época da maior transformação da indústria automobilística mundial. Os desafios da eletrificação, dos novos sistemas de propulsão, a digitalização, conectividade, indústria 4.0 e sem falar nas mudanças comportamentais da sociedade, onde a mobilidade tem um papel maior que a propriedade, são temas centrais a serem equacionados. Como fazer frente a todas essas mudanças e não ficar para trás? Essa é uma grande pergunta. E eu penso que somente com muito trabalho em inovação
E para isso, pesquisa e desenvolvimento são fundamentais, por isso que esses eventos são tão importantes. O mundo está se movimentando rapidamente e nós não podemos perder essa oportunidade de ficar fora dessa evolução. É primordial entendermos as nossas necessidades e peculiaridades como país e tentarmos oferecer o melhor e o mais adequado para os nossos clientes. A engenharia automotiva nacional já mostrou que é capaz de inovar, entendendo bem as vocações do nosso país. É o caso dos biocombustíveis, como etanol, biodiesel e também dos veículos flex. Esses são apenas alguns exemplos da inovação da engenharia automotiva nacional. E acredito que essa engenharia tem total condição de encontrar os melhores caminhos e respostas para a nossa sociedade. Por isso, eventos como esse são tão importantes, onde diversos trabalhos e estudos serão apresentados e muitos debates serão feitos na busca das melhores soluções. O Rota 2030 trouxe um grande desafio, mas também uma grande oportunidade. Metas duras de eficiência energética e avanço nas questões de segurança deverão ser alcançadas, colocando o Brasil muito mais próximo dos países mais desenvolvidos. Por outro lado, nós temos a oportunidade de ter apoio para as atividades de P&D e, pela primeira vez, temos uma fonte de recursos para toda a cadeia automotiva, as montadoras e fornecedores, onde os projetos inovadores poderão ser apoiados e até acelerados. Muitas startups poderão trazer mais inovação para o setor. A palavra de ordem é inovação. Muito em breve estaremos assinando os primeiros contratos das PPPs com as entidades que estarão encarregadas de receber os projetos de maior impacto para o setor. As empresas poderão escolher onde depositar os recursos da redução do imposto de importação de peças sem produção nacional. Naturalmente, os melhores projetos serão contemplados de uma forma horizontal e essa é uma grande oportunidade. É um programa que a gente espera que o Rota 2030 realmente ele tenha 15 anos de duração e com uma fonte de recursos para que a gente possa apoiar os grandes projetos. Inovação é fundamental, se quisermos fazer frente ao mundo, principalmente agora que estamos indo para uma maior abertura comercial, que começa com o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, mas outros virão na sequência. A palavra também é competitividade. Disparamos o relógio. Quando assinamos o acordo, quer dizer, não foi assinado, mas como fechamos com o país o acordo com a União Europeia, foi disparado o relógio. Esse é o tempo que nós temos para acelerar o desenvolvimento da nossa indústria, melhorar a nossa competitividade e abrir oportunidade para a gente competir não só com os 4, 5 milhões de veículos aqui dessa região, mas eu entendo que a gente abre oportunidade para competir quase 100 milhões de veículos que é o mercado automotivo mundial. Então, esse é o tempo que nós temos. E eu finalizo aqui parabenizando a EA e a sua direção, os seus organizadores por esse evento, que tenho certeza que será muito proveitoso, que toda a engenharia vai ter a oportunidade de discutir os principais temas, encontrar seus caminhos e que tenho certeza que a engenharia automotiva nacional sairá daqui mais fortalecida. Obrigado a todos e um grande evento. Convido agora para o seu discurso o senhor José Antônio Silvério, formado em Engenharia Mecânica, foi coordenador de Engenharia e Segurança de Trânsito do Denatran, conselheiro do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, é coordenador geral de Otimização e Controle de Processos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. José Antônio Silvério. Bom dia a todos. Peço permissão à mesa para não cumprimentarmos e pedir permissão da plateia para fugir um pouco aqui do esquema. Eu estou imensamente satisfeito aqui nesse ambiente por 3 motivos. Vou falar primeiro do ponto de vista sentimental. Tem pessoas que eu estou vendo aqui, eu tive a oportunidade de cumprimentar e ser cumprimentado, que eu não os via de longa data. Essa primeira satisfação, eu estou plenamente grato e satisfeito de poder ter tido a oportunidade de abraçá-los mais uma vez. Não vou nominá-los porque tem uma quantidade relativa e eu posso esquecer do nome de alguns. Então essa satisfação já foi satisfeita, eu estou aqui plenamente realizado.
A segunda satisfação é poder estar aqui na frente de vocês, representando uma instituição que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que tem na sua gerência, na sua ordenança, o ministro Marcos Pontes, astronauta. E esse ministério, pessoal, tem 3 missões principais. Primeira é produzir conhecimento. Então, nós temos aqui no Brasil, vocês sabem muito bem, a capacidade de pegar dinheiro e transferir e transformar em conhecimento. Haja visto que nós ocupamos a nível mundial a 13ª posição na produção de conhecimento técnico-científico. Então, nós estamos muito bem na fila. Então, para isso, a gente conta com um monte de incentivos. Nós temos os instrumentos vindos do CNPq, através das bolsas do Ministério concede. Nós estamos propiciando a formação de aproximadamente 20 mil doutores e 50 mil mestres ano, que é uma capacidade, eu diria, bastante vantajosa nessa possibilidade de gerar conhecimento. Essa massa crítica toda é justamente necessária e capaz para segurar a engenharia do futuro que nós estamos precisando. Todas elas agora, nós estamos fugindo da economia industrial e entrando na economia do conhecimento, onde o principal insumo vem de fato da academia. A segunda missão do Ministério é produzir riqueza. É o lado inverso da moeda. Como é que nós vamos fazer aquele conhecimento que muitas vezes foi gerado com recurso público, transformar esse conhecimento em riqueza? Então isso nós estamos capengando, nós não somos muito eficientes nessa parte, nessa volta de trazer o conhecimento para gerar riqueza. Então, para isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele tem feito um esforço muito grande para propiciar essa transformação na parte de infraestrutura. Nós estamos criando aí vários mecanismos e vários instrumentos, alguns ecossistemas de inovação, como, por exemplo, esse movimento de parques tecnológicos que nós temos no Brasil. Nós temos aí já investido perto de 6 bilhões de reais de recursos públicos nessa atividade. Nós temos aproximadamente 43 parques em operação no Brasil, parques tecnológicos, ou seja, parques que abrigam empresas de bases tecnológicas, ou seja, empresas que são baseadas no conhecimento, são empresas limpas. Só para dar um exemplo, nós temos um dos ícones dos parques tecnológicos, aqui pertinho, que é o Parque São José dos Campos. Nós temos lá aproximadamente 2 bilhões e 200 milhões de investimento. Esse investimento é quase todo privado. Nós temos o Parque do Tecnopuc lá no Rio Grande do Sul, também é um parque privado, que tem uma quantidade muito boa de empresas, que tem visão e intercâmbio com empresas internacionais. Nós temos também um outro parque de excelência, que é o Porto Digital, no Recife, que abriga aproximadamente 258 empresas de base tecnológica, tem um faturamento aproximadamente de 2 bilhões de reais ano, e emprega cerca de 9 mil pessoas, sendo que dessas 9 mil pessoas, 1.200 são mestres e doutores. Então nós estamos arranjando uma maneira de que aquele pessoal que foi para a academia e virou doutor, não vá simplesmente para a carreira acadêmica, mas que ele volte para o setor privado, oferecendo aquilo que ele aprendeu nessa situação. E a terceira missão do Ministério é pegar tudo isso, ou seja, pegar isso que a tecnologia proporcionou, esse conhecimento, essa riqueza, e colocar à disposição da sociedade, em forma de saúde, segurança, educação. Então é um ministério relativamente novo, e com a junção do Ministério Antigo da Ciência e Tecnologia com Comunicações, o Ministério passou
a contar com 6 secretarias de Estado, e eu tenho o privilégio de trabalhar na Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, na diretoria da doutora Adriana, que está me vendo ali. Estou tomando cuidado com as palavras para não falar besteira, né, doutor? Nós temos na frente da secretaria o Paulo Alvim, é uma pessoa conhecidíssima na área da inovação do Brasil, ficou muito tempo no SEBRAE, então tenho a grata satisfação de ser um servidor público junto com o Paulo Alvim. O Ministério possui 4 agências de regulação, ou seja, entre elas eu me lembro aqui da EB, da Anatel, do CNPq, que é uma agência, 6 empresas públicas, aí nós podemos citar os Correios, a empresa pública do MCTIC, a FINEP, que é uma bela uma empresa pública que é responsável por boa parte do incentivo à inovação no Brasil. Nós temos aqui a do Quebrais, a Telebrás e algumas outras empresas, e mais uma outra empresa que eu não me lembro, parece que é a INB. Nós temos 6 organizações sociais, ou seja, eram institutos que passaram a celebrar um contrato de gestão com o Ministério e tem autonomia própria de gestão, independente da orientação principal, exclusivamente financeira do MCTIC. Dessas organizações, nós citamos uma delas, que é a Embrapi. A Embrapi é uma organização social de sucesso do MCTIC. E, por último, o Ministério conta com 16 entidades de pesquisa. 16. Então, se você somar tudo isso, dá 42 caixinhas penduradas no Ministério. Então, o Ministério ficou robusto, ficou forte. E como é um Ministério de fomento, ele precisa de recursos, precisa de dinheiro. E precisa de gente, de pessoas com capacitação para que essa política seja transformada em sucesso. Então, essa satisfação, ou seja, essa segunda fase, me enche de orgulho enquanto funcionário público, porque eu estou nesse ministério desde 1992. Ainda chamava-se Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República. Eu sou funcionário de carreira do Ministério, estou lá desde 79. Mas eu vou falar umas datas aqui, depois eu vou. Então tem toda uma história, ou seja, eu já presenciei um punhado de situações boas, agradáveis, outras não muito, mas isso fortalece enquanto funcionário público. Muito bem, eu peço permissão agora para sair dessa área mais institucional e contar para vocês uma pequena história. Por que eu estou aqui? Para ser minha terceira satisfação de estar aqui. Em 1974, no segundo semestre, eu estava terminando o meu curso de engenharia na Universidade de Brasília. E tive o privilégio de ter como professor de máquinas térmicas o professor Ernesto Urbano Stumpf. Esse professor, ele foi convidado para ir para o ITA, lecionar no ITA, termodinâmica, se eu não estou enganado, e entregaram para ele o departamento de motores do Centro Técnico Aeroespacial, porque ele estava realizando com alguns alunos na Universidade de São Carlos pesquisas de adição de álcool na gasolina. Esses estudos estavam vindo desde a década de 71, desde 70, 71, 72, 73 ele foi para o ITA, 74 eu formei, e no final do segundo semestre de 74 eu incorporei na equipe do professor, tive o privilégio, ou seja, estava na hora certa, no lugar certo. Eu acho que ele olhou para mim, o engenheiro pequenininho, magrinho, preto, né? Eu vou levar esse cara para trabalhar comigo. Então, ganhei esse presente. Então, com esse presente, eu tive um privilégio muito grande, que quase todo... Ixi, Maria, meu tempo está esgotado, então eu vou correr aqui. Então, só para contar para vocês. Então, essa confusão tudo gerou na mistura de álcool na gasolina, participei, e gerou na transformação dos motores da época, que eram 4 montadores aqui no Brasil, para o uso do álcool. Então, nós fizemos uma caravana de demonstração
que aquela tecnologia gerada no CTA deu certo. Então nós pegamos 4 automóveis, nós saímos de São José dos Campos, fomos para Manaus, Rio Grande do Terra, Estado do Chão, botamos o carro em Belém, no navio, e voltamos a São José dos Campos. Então, com isso, nós viabilizamos e mostramos para o Brasil que era possível utilizar álcool 100% nos motores da época. Lembram-se, engenheiros? Naquela época, o motor tinha distribuidor e carburador. Para você fazer sincronização de carburador com distribuidor, lembram-se que tinha mola, contrapeso e orifício calibrado. Então, o engenheiro, ele tinha que ralar. Ele tinha que ralar. Não tinha computador. Não tinha computador. O instrumento mais sofisticado que o CTA tinha na época era um osciloscópio. Onde a gente fazia simulações do processo de combustão. O resto você fazia a integração, fazia determinar aquelas curvas, e alguns com regra de cálculo. Algumas dessas contas com regra de cálculo. Então nós estamos falando isso de perto de 79, 80 por aí. Em 1979, eu saí do São José dos Campos e fui convidado para ir para Brasília. Cadê? Estou correndo aí. E fui para Brasília para fazer, ou seja, trabalhar na equipe que coordenou a implantação do uso do álcool no Brasil. Então, tive o privilégio, nessa época, de, junto com meus companheiros aqui de alguns centros de apoio, Instituto de Pesquisa e Universidade, nós criamos 12 centros de apoio e nós transferimos, ou seja, nós éramos 4 engenheiros, nós transferimos aquilo que nós aprendemos no centro de pesquisa para a universidade, e a universidade transferiu depois para o setor privado. Então foi a primeira história brasileira da transferência de uma tecnologia gerada no meio público e transferida de graça para o setor privado. Então nós transferimos aquela tecnologia de conversão para o setor privado através da CETIP. Como nós conseguimos uma maçaroca de dados, e a gente precisava integrar esses conceitos junto aos nossos centros de apoio, nós realizamos o primeiro CIMEA em 1983, em Brasília, por conta exclusiva da nossa coordenação. Então, o falecido engenheiro Reinaldo Dana, que foi um dos patriarcas dessa história toda, e nós conseguimos viabilizar esse seminário com a presença maciça da indústria automobilística da época e do pessoal de autopeça, porque eles estavam interessados naquela maçaroca de dados que a gente tinha conseguido e também na possibilidade de interagir conosco para sanear aquelas um monte de confusão que estava aparecendo, corrosão, não pegava de manhã cedo, um monte de coisa assim. Em 1984, ou seja, o primeiro CIMEA deu tão certo, em 84 nós nos reunimos, depois do seminário, e criamos a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. A sigla inicial era ABEA, mas como já tinha uma outra ABEA registrada, nós ficamos só com a AEA. Então aqui na plateia, eu não vou citar nomes, mas tem alguns dinossauros da época que ajudou a assinar o livro aqui. E depois disso, ou seja, a ideia foi tão forte que era justamente criar uma associação de engenheiros independente, ou seja, onde estava composto pela tríplice, ou seja, governo, representantes do governo, representantes da academia e o setor privado. Então, naquela época, a gente já tinha desenhado a tríplice. A gente estava trabalhando, inclusive, com startups, só que não tinha esse nome. Diferente. Não tinha esse nome. Então, gente, essa satisfação de estar aqui, porque eu participei ativamente, não só da criação do CIMEA, como também da EA. E hoje me enche de orgulho, enquanto engenheiro, de estar aqui olhando para vocês, meus amigos engenheiros e colegas, e falar, poxa, o impossível muitas vezes é possível. A gente tem que acreditar. E a nossa engenharia, na época, não tinha, no Brasil não tinha engenharia automotiva. A gente tinha engenheiro que trabalhava na indústria automotiva. Então, a engenharia automotiva nasceu com a necessidade e com a possibilidade de você estar no país tupiniquim utilizando um combustível diferente, que era o álcool. Enquanto o mundo inteiro estava tentando colocar 5% de álcool na gasolina deles, nós estávamos usando 100%.
Então isso nos deu um upgrade enorme aqui no Brasil. Todo mundo vinha atrás aqui do engenheiro brasileiro para fazer. E a nossa indústria automotiva, o nosso engenheiro automotivo, ele conseguiu, junto com a sua matriz, trazer para o Brasil o que nós temos hoje, que é essa pujança da engenharia automotiva brasileira. Então, agradeço a todos vocês. Excedi o tempo, mas não podia deixar de demonstrar essa satisfação de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, José Antônio Silvério. História. E dando continuidade aos discursos de abertura, convidamos para o seu pronunciamento, ela que é formada em Administração de Empresas pela PEA-USP, com mestrado em Administração Pública pela Harvard Kennedy School, foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, senhora Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Difícil falar depois do Silvério aqui, mas vou tentar meu melhor. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite ao Flávio Sakai, em nome dele cumprimentar todos os engenheiros e participantes aqui presentes. Queria também cumprimentar o Silvério Caramegali, que é um grande amigo também, em nome deles cumprimentar todos os representantes do governo aqui presentes e cumprimentar a Liamara com a bonita e emocionante homenagem aqui recebida. Em nome dela, cumprimentar as mulheres aqui presentes e deixar um pedido que tenhamos cada vez mais mulheres aqui presentes também, porque eu acho que faz toda a diferença, né? A gente falou aqui ao invés de RPM, falar do EPM, da experiência, e eu acho que parte dessa experiência é exatamente essa diversidade, né? E essa humanidade que foi trazida aqui de uma forma tão bonita também, a gente se colocar cada vez mais no lugar dos nossos clientes e juntar, né, a ciência e a emoção de uma forma equilibrada, sólida e sustentável que a gente está precisando tanto no mundo e tanto no Brasil hoje também. Assim como vocês, eu gosto muito da matemática, eu gosto muito da engenharia e percebo que a gente está precisando juntar cada vez mais esses dois elos de forma bem rápida e pragmática, né, para que a gente consiga, Silvério, com essas histórias tão bonitas que você contou. Não tenho dúvidas que muito do que a gente está vendo aqui já foi feito e que eu acho que a gente não tem tempo para reinventar a roda. A gente precisa escalar esses projetos para que eles sejam relevantes globalmente, né, para que a gente não... eu acho muito bonito a gente ter todas as histórias que a gente tem aqui, mas a gente realmente precisa que essas histórias ganhem escala global. E elas só vão ganhar escala global se elas forem feitas de uma forma cada vez mais integrada. Nesse sentido, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, porque tanto a pesquisa aplicada à engenharia como o setor automotivo têm sido pilares prioritários do governo do Estado de São Paulo. Vocês têm acompanhado conosco, mas nos primeiros meses de governo, nós tivemos a felicidade de ter o recorde de investimentos anunciados no nosso Estado. Então, nos primeiros 6 meses, só dos investimentos encarteirados na Invest São Paulo, que é a agência de fomento e investimento, cujo contrato de gestão é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós tivemos 14 bilhões de investimentos anunciados nos primeiros 6 meses, o equivalente ao mesmo período no ano passado foram 3 bilhões. Se a gente somar todos os investimentos do Estado, com base na pesquisa Fiesp, além do que está encarteirado na Invest São Paulo, e pegar uma média móvel nos últimos 12 meses até o primeiro trimestre desse ano, a gente teve aí um aumento significativo também dos anúncios, tendo aí 75 bilhões de investimentos anunciados, né? Só um trimestre de diferença foram mais de 20 bilhões de diferença de investimentos anunciados. Esses investimentos precisam, obviamente, serem comprometidos e executados. Mas uma outra boa notícia é que grande parte desses investimentos vieram do setor automotivo, que é uma importante retomada e um compromisso do governo do Estado também. A gente teve aqui o programa Incentivalto, que é um programa para novos investimentos. Eu queria lembrar que não é um programa voltado à guerra fiscal, à transição de investimentos já realizados em outros estados, muito pelo contrário, são novos investimentos, né, que tenham aí e significativos, né? Então tivemos anúncios de 1 bilhão até 10 bilhões de reais,
e também tem um compromisso de gerar no mínimo 400 empregos diretos. Nós também tivemos um compromisso grande de atuação recente, tanto com a GM quanto com a Ford, na discussão sobre a fábrica, da transição, trabalha junto com o município de São Bernardo. Então, o compromisso de aumentar investimento, realizar esses investimentos, gerar empregos e investir também em ciência, tecnologia e inovação, para que esses investimentos, novamente, não sejam locais, mas sim internacionais. Então, muitas das discussões que estão sendo feitas também de anúncios são de produtos e serviços que possam ser exportados para o mundo. O governador pessoalmente está viajando no final desse mês agora para a Alemanha para participar de um outro anúncio bastante importante com uma empresa alemã do setor automotivo e que também vai ser anunciado em breve. Não vou estragar a surpresa aqui. Além disso, nos próximos meses tem outra viagem para o Japão, que também é voltada ao anúncio de um investimento no setor automotivo, uma empresa automotiva japonesa. Eu também não vou estragar a surpresa óbvia aqui, mas eu acho que é importante vocês verem, assim, a gente teve 12 polos de desenvolvimento econômico anunciados, né? O setor automotivo, obviamente, ele está ilustrado em vários dos polos, mas tem o específico do setor automotivo, da cadeia automotiva, tem o polo tecnológico, tem o metal metalúrgico, todos eles são impactados direto ou indiretamente pelo polo automotivo, né? Temos também o aeroespacial, que foi mencionado aqui em São José dos Campos, mas essa importância que foi dada pelo governo, né, a restabelecer o protagonismo desse setor é muito importante. Eu espero que isso sirva como um incentivo. Eu sei que o setor tem passado por muitas dificuldades, mas essa retomada que já é visível, né, ela vai crescer cada vez mais e ela precisa muito ser feita de uma forma totalmente envolvida com vocês aqui, né? E aí, além disso, eu queria citar 2 outros programas que eu estimulo, incentivo e espero que vocês participem cada vez mais. Um deles é a retomada do trabalho de pesquisa aplicada em hard science. A gente tem feito muita coisa em aplicativos, em softwares, e nada contra isso porque é muito necessário. Mas o nosso protagonismo no ganho de produtividade, vocês sabem isso melhor do que muitos dos cientistas e profissionais hoje que estão trabalhando com tecnologia, essa relevância só vai se dar se a gente investir de fato em hard science. Então, por isso, a gente também está retomando um parque tecnológico que precisa crescer rapidamente, que é exatamente aqui de São Paulo, que é o Parque do Jaguaré, e que a gente tem ali dentro dele o IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica, um instituto de 120 anos, né, que sempre teve ali um protagonismo bastante grande no setor automotivo, e que hoje tem 40 laboratórios em larga escala, onde nós podemos rodar grandes plantas piloto, que podem nos ajudar, aí sim, Silvério, o novo modelo de startups, né, tem muita startup hoje que não tem condição de investir na própria planta, né, e que também não tem planta para alugar. Então a ideia é que a gente tenha isso, a gente já tem isso em São Paulo, então a gente lançou no mês passado o IPT Open Experience, que é exatamente o IPT de portas abertas. O IPT tem 340 mil metros quadrados, dentro da USP, com 900 cientistas, um corpo técnico incrível, mas que trabalhou muito bem, conquistou muita coisa hoje, com 3 mil empresas trabalhando lá dentro, mas não oficialmente de portas fechadas. As pessoas precisam ter crachá ou autorização para entrar lá. O que a gente está fazendo diferente agora, quando a gente fala e se espelha no Fraunhofer, no MIT Media Lab, em Dublin, no @22, todos nós, quando viajamos para esses lugares, podemos entrar facilmente nesses lugares. Então, isso a gente está mudando imediatamente. O IPT está de portas abertas. A gente esvaziou 7 prédios para que eles possam ser ocupados por empresas, por startups, por agências. A Ampei está agora com sede lá, o Sebrae está abrindo uma área lá. As universidades do estado de São Paulo e de fora de São Paulo estão abrindo espaços lá, porque Porto Digital, estamos fazendo parceria com todos, porque não adianta também a gente competir entre nós, né? Ou a gente trabalha junto, ou de novo, nada vai ter escala global. Então, nosso competidor não é o vizinho, nosso competidor é a 4ª revolução industrial, que vai atropelar a gente se a gente não fizer parte dela. Então, isso fica aqui um convite para que todos vocês façam parte desse processo. Hoje a gente vai ter um anúncio também, que eu também não vou estragar a surpresa,
sobre isso com o governo federal, que vai ser muito importante, em parceria com o Fórum Econômico, de como é que a gente vai começar a trabalhar de uma forma cada vez mais integrada em escala nacional e internacional, mas no CEP, né? Porque inovação tem CEP, então não adianta a gente achar que está integrado com cada um trabalhando numa região do Brasil, e a gente está trabalhando muito com o estímulo tanto do MCTIC quanto da CEPEC, do Ministério da Economia, de criar pilotos de transformação local para que eles possam ser replicados no Brasil inteiro. E aí, o último programa é o Ciência para o Desenvolvimento, em parceria com a FAPESP, também está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Trabalho, né, que está nos permitindo fazer muito dessa integração hoje. E na FAPESP a gente lançou um programa em parceria e respeitando, obviamente, a autonomia científica da FAPESP, e foi inclusive proposto por eles, que chama Ciência para o Desenvolvimento. São 100 milhões de reais aplicados em pesquisa aplicada, e duas das áreas-chave são manufatura avançada e cidades inteligentes, com o tema de mobilidade sendo um pilar prioritário. Então, é um programa grande, inovador, que visa atrair empresas e institutos para trabalhar em parceria com a FAPESP, solucionando desafios públicos. Então, esses 100 milhões, o edital vai ser colocado agora, vai ser lançado no final desse mês, e fica outro convite para que vocês possam participar desse processo conosco. De novo, queria terminar agradecendo a resiliência do setor e dizer que a gente está aqui a serviço de vocês para que a gente possa trabalhar juntos nessa retomada e nesse protagonismo nacional e principalmente internacional. Muito obrigada. Convidamos agora para o seu pronunciamento o excelentíssimo senhor Caio Megali, secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia. Muito bom dia a todos. Queria agradecer o convite, em particular ao Flávio, presidente da AEA, pela oportunidade de estar aqui discutindo com vocês e debatendo com vocês os temas importantes de inovação e desenvolvimento do setor automobilístico de forma geral. Quero cumprimentar todos da mesa aqui de forma geral, não vou nominar um por um, cumprimentar todos da plateia e dizer que, de fato, nós temos diante de nós um desafio muito grande. O Brasil vive um período longo de recessão, estamos indo para o 6º ano consecutivo sem crescimento econômico, depois de uma queda muito forte lá entre 2014 e 2016. Estamos buscando reerguer a economia, recuperar a economia. Planos de curto prazo, incentivos pontuais não funcionaram e levaram a uma deterioração ainda maior das contas públicas. Hoje nós estamos muito pressionados do ponto de vista fiscal. Vocês sabem que a cada ano as despesas obrigatórias do governo crescem a um ritmo muito mais acelerado do que as receitas. Isso está fazendo com que o nosso espaço de despesas não obrigatórias, e, portanto, espaço para ajustes, fique cada vez menor. A solução não é expandir moeda, a solução não é expandir dívida. A solução é reestruturar as despesas públicas. As despesas públicas estão absolutamente congeladas, fixas, obrigatórias. Isso faz com que o governo gaste mal. A reestruturação das contas públicas é, talvez, passo fundamental para pavimentar a retomada da economia. A retomada da economia, como eu falei, não passa por incentivos pontuais, passa por clarear o horizonte e reduzir as incertezas. E é com isso que nós estamos trabalhando no Ministério da Economia, no governo federal, buscando soluções estruturais para problemas estruturais da economia brasileira, cuja produtividade não cresce há mais de 30 anos. Fizemos a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é fundamental para reequilibrar as despesas obrigatórias e abrir um
um horizonte fiscal um pouco mais estável para o país. O próximo passo vai ser a reforma tributária. Sabemos que a carga tributária brasileira é elevada por conta das despesas, mas para além de elevada, ela é muito complexa. Faz com que operar no Brasil, trabalhar no Brasil, se torne muito complicado. Outro dia a gente estava conversando com uma empresa multinacional e ela nos mostrou a foto da equipe financeira e tributária dessa mesma empresa no Brasil e no Peru. Não é na Suíça, no Peru. Poderia ter sido no Paraguai, poderia ter sido em algum outro país vizinho aqui. A diferença era, um tinha 3 pessoas e o outro tinha 3 andares de pessoas. Aqui está o custo do Brasil. Esta é a verdadeira política industrial. Nós vamos recuperar a indústria brasileira tirando esses obstáculos que horizontalmente atrapalham o desenvolvimento econômico. Carga tributária complexa é uma delas. A outra, complexidade trabalhista. O governo passado fez uma boa reforma trabalhista e nós estamos avançando. Há pouco tempo atrás, o secretário especial Rogério Marinho anunciou a revisão das NRs, entre elas a NR12, que é bastante importante, fundamental para a segurança do trabalho, mas gera um custo adicional de produção, e quem aqui está no chão da fábrica sabe disso, como mais caro fica operar uma máquina no Brasil por conta desses fatores. Abertura comercial, acordo com a União Europeia, não é para hoje, mas abre um horizonte de longo prazo para investimentos, novos mercados. E vamos abrir a economia. O Gabriel mencionou redução de alíquotas de importação, é claro que tem que ser feita de forma muito gradual, é claro que tem que ser feita de forma mais horizontal possível, mas é preciso integrar as cadeias globais de valor, é preciso abrir a economia para novas tecnologias, novos produtos e incentivar a competição. MP da liberdade econômica, fundamental para reduzir a burocracia, como fala o presidente, tirar o governo do cangote de quem produz, do cangote do setor privado, eliminando burocracias, simplificando processos. Destravamento do mercado de gás. Gás natural no Brasil hoje custa 4 vezes mais do que em mercados desenvolvidos como Estados Unidos e Europa. Isso é custo de produção na veia, para a indústria química, para a indústria de embalagem, para a indústria da construção civil, para a indústria automobilística também, diretamente, tanto na parte de plásticos, resinas, pintura, como também abre espaço para combustíveis mais baratos. Outro dia também, conversando com representantes do setor automobilístico, estávamos apresentando a mim e ao ministro um novo carro Flex, que estão para ser lançado, gasolina e etanol, e o ministro lançou o desafio. Eu quero ver o Flex com gás, porque talvez o gás seja o combustível barato que vai ter para frente, ganhando muito a competitividade para a economia brasileira. E lançamos também o ProInfra, que é um programa de melhoria do arcabouço legislativo para investimentos em infraestrutura. A puxada da economia não vai vir do consumo de curto prazo, o consumo está melhorando gradativamente, não vai vir do investimento das plantas já instaladas, nós temos muita capacidade ociosa, esse investimento vem gradativamente, o grande investimento na frente também não vai vir do setor público. O setor público está resolvendo seus problemas fiscais, tem que vir de investimentos do setor privado. Aí o ProInfra é importante para regulamentar e facilitar o investimento em infraestrutura, e também o programa de concessões, ele já começou com concessões e privatizações, que já começou e tende a acelerar para aumentar a eficiência do setor público e reduzir o estoque da dívida pública. Estamos muito animados com essas mudanças estruturais que estão por vir. Como eu falei, elas ampliam o horizonte de investimento e pavimentam o processo de retomada da economia. Isso já está se refletindo no curto prazo. Os sinais de atividade econômica do segundo semestre já são mais alvissareiros do que do primeiro semestre. E nós acreditamos que a partir de agora, alguns setores já estão melhores, o próprio setor automobilístico já está crescendo mais do que a média da economia. Nós acreditamos que daqui a pouco esse crescimento vai se espalhar, a confiança na retomada vai se solidificar e
a economia brasileira vai entrar num processo não de crescimento pontual, de 1 ou 2 trimestres, que depois devolve nos trimestres seguintes. Não um voo de galinha, e nem aqueles voos hiperturbinados por um doping que depois leva a uma ressaca, como nós estamos vivendo aqui, de vários anos. Tem que ser um crescimento sustentável, com base em reformas e mudanças estruturais da economia brasileira. Falando mais específico aqui do nosso trabalho com o setor automobilístico, eu tenho assim, o prazer e o orgulho de liderar dentro do Ministério da Economia o programa Rota 2030. Está aqui na primeira fila o Ricardo Sommer, que faz parte lá da nossa equipe e é um dos que carregam ali o piano do Rota 2030 conosco, a Adriana também aqui do MCTIC. É um trabalho em conjunto muito interessante, né, do MIDIC com o MCTIC. MIDIC não, né? Eu já estou aqui incorporando o gene do MIDIC. Na verdade, o MIDIC virou a CIDIC, que é a nossa secretaria, mas a estrutura está toda lá, voltada para programas de desenvolvimento. E o Rota 2030 é um programa de sucesso. O Wayne participa, pela Anfab, o Gabor sempre nas reuniões também do nosso conselho, o Megali aparece de vez em quando. Né? Esse Megali também aparece de vez em quando, né? Mas a nossa equipe está sempre ali na linha de frente. E o programa é um sucesso. Veja, o Silvério falou que é importante recursos para o fomento. Não tem mais recursos no setor público. Exaurimos essa fonte. Né? Precisamos nos recuperar mais para frente. No curto prazo, programas inovadores como o Rota 2030 que vão financiar a retomada do investimento. Isso está acontecendo, o Rota é um exemplo disso. Então eu queria agradecer a participação de todos no programa e convidar a todos aqui para lançar programas, lançar projetos e usar essa fonte de recursos para de fato inovar. E por fim, falando em inovação, a inovação que é importante para nós não é só a inovação da criação, né? Não só a inovação básica, mas o ciclo completo da inovação que se transforma lá na ponta em melhores produtos, melhores linhas de produção, valor agregado para a economia. Tem uma frase do Silvio Meira, lá do Porto Digital, que o Carlos da Costa, nosso secretário especial, repete muito, que inovação são mais e melhores notas fiscais. Certo? Enquanto ela não se traduzir em mais e melhores notas fiscais, geração de emprego, geração de renda, geração de desenvolvimento, a inovação não está completa. Acho que esse é o grande desafio, Silvério e Adriana, da relação entre o Ministério da Economia e o MCTIC. Né? Juntar as pontas, juntar a oferta de inovação com a demanda de inovação e, de fato, expandir e promover a produtividade da economia brasileira, que eu não tenho a menor dúvida que com todos esses esforços estruturais que eu mencionei, e os nossos esforços aqui de promover a inovação, tanto no governo federal quanto nos governos estaduais, o trabalho que a Patrícia está fazendo aqui é fantástico, e se reproduz em outros estados também, eu não tenho dúvida que o Brasil vai entrar finalmente num período de crescimento da produtividade que vai gerar condições para que tenhamos um crescimento sustentável de longo prazo, com geração de emprego, renda e distribuição de renda no país. Muito obrigado, bom evento a todos e desejo sucesso a todos os nossos projetos e que eles de fato se traduzam lá na frente em melhores e maiores notas fiscais. Obrigado. Muito obrigado ao secretário Caio Megali. Por fim, convidamos o senhor Maurício Lavorati, coordenador do CIMEA, para oficializar a abertura do evento. Bom dia a todos, autoridades já citadas. Muito feliz, né? Estou aqui de finalizar a abertura com uma mesa não só grandemente composta, mas tão engajada, né? Como citado pela secretária Patrícia Ellen, a palavra resiliência, que é uma palavra que está muito em voga no momento, né? Traduz muito do que a AEA é nos seus 35 anos, né? Ninguém é uma instituição que conserva a sua neutralidade, que conserva a tríade que foi citada pelo Silvério por tantos anos sem ter uma resiliência. Eu adicionaria a palavra resiliência adaptativa, que eu aprendi recentemente. E essa resiliência adaptativa ela nos levou a um passo muito corajoso esse ano.
Ao mudar de automotivo para mobilidade, todos aqui sabem que são coisas que uma pertence à outra, mas que é um passo gigantesco você falar de mobilidade. Mobilidade envolve ser humano, mobilidade envolve comunidade, envolve sociedade. Então, esse passo que nós damos esse ano inaugurando uma nova era para a engenharia da mobilidade no Brasil, é um passo que a EA dá, que vocês todos podem contar com a EA, não só para a área automotiva, mas também para as discussões de mobilidade. As discussões que foram citadas aqui, de avanço tecnológico, de avanço da conectividade, de avanço de servitização. Todo esse avanço que envolve não só a automotiva, mas envolve também a mobilidade. Para dar esse passo, nós também modernizamos o nosso evento desse ano. Gostaria que vocês utilizassem o nosso aplicativo de interação. No CIMEA 2019, vocês podem ver na tela. Vocês podem acessar o Slido. O Slido é uma plataforma. Vocês podem usar o Wi-Fi do evento, que é CIMEA 2019. Vocês podem conectar agora. E a senha CIMEA@2019. CIMEA minúsculo @2019. O Slido você pode acessar no seu browser, o seu browser que estiver disponível no seu celular, ou mesmo baixar o aplicativo. Lá você coloca o hashtag CIMEA 2019 e aí você já pode fazer as suas perguntas e responder também às enquetes. Essa plataforma ela vai funcionar só no ambiente aqui do nosso auditório, não nas sessões técnicas, mas eu gostaria que vocês interagissem bastante, porque os nossos moderadores estão dependendo disso para poder tornar mais rico possível os nossos debates. Então, aproveito eu aqui para agradecer a presença de todos vocês, um bom evento, inaugurar essa nova era da engenharia da mobilidade no Brasil e declarar oficialmente aberto o CIMEA 2019. Muito obrigado. Muito obrigado. E, neste momento, eu queria pedir uma sonora salva de palmas da nossa mesa, que a gente desfaz agora a nossa mesa de honra para dar início ao trabalho. Agradecendo a todos para que voltem aos seus lugares e pedir aos senhores que permaneçam para que a gente dê início aqui ao nosso evento dando essa sequência. Portanto, muito obrigado aos senhores e agora me dirijo a vocês.